O dispositivo foi molhado, mas continuaram utilizando até ele não ligar mais. Esse foi o relato da nossa cliente. Olá, eu sou o Lucas, sou especialista em recuperação de dados aqui da UTI e hoje vamos tratar sobre o caso de um HD da Toshiba que foi molhado e depois de um tempo ele parou de funcionar. E aí, por que esse dispositivo parou de funcionar e se vamos conseguir recuperar os dados da nossa cliente? Então, nesse caso, como o HD ele foi molhado, nós iremos primeiro analisar essa placa eletrônica na nossa bancada para identificar se há algum componente queimado, algum componente curto, e na maioria dos casos, quando o dispositivo ele passou aí por um dano onde ele foi molhado, ele continuou sendo utilizado, então ele pode ter passado por um processo de corrosão nessa placa. Nós também teremos que abrir esse HD em sala limpa para identificar se não houve ali alguma infiltração do líquido, mesmo que isso seja algo remoto, seja difícil ter acontecido, porque o dispositivo continuou em pleno funcionamento por um breve período. Então a nossa bancada eletrônica vamos analisar, identificar o que está acontecendo nesse HD e depois vocês também vão acompanhar a abertura em sala limpa e vamos diagnosticar esse cara aqui. Então agora, pessoal, vamos analisar aqui o nosso HD da Toshiba, tá? Como o dispositivo foi molhado, a primeira coisa que vamos fazer é verificar se há algum tipo de oxidação na nossa PCB. Sem tirar a placa aqui, a gente já consegue verificar desse lado diversos pontos de oxidação aqui. Ó, a gente tem oxidação aqui, temos oxidação aqui, tudo isso porque o dispositivo foi molhado, né? Ela não especificou também qual seria o tipo de líquido, né? Porque essa corrosão normalmente não era para ocorrer se fosse apenas com a água, né? Dependendo da água também. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Eu já peguei diversos casos aqui que o líquido foi café, refrigerante e dependendo do tipo, a corrosão ela é mais agressiva, né? Por conta das propriedades que tem ali no café ou no refrigerante, certo? Então aqui nós já conseguimos verificar que tem um alto índice de oxidação desse lado. Então agora vamos fazer a remoção dessa placa da PCB para verificarmos a situação dela do outro lado, né? Que é onde fica de fato a maior quantidade de componentes eletrônicos, ok? Agora com a placa já fora aqui do nosso dispositivo, vamos analisar e identificar se tem algum índice de corrosão, algum nível de corrosão desse lado. Aqui nós já conseguimos validar, temos uma corrosão aqui, nessas partes aqui também, nos conectores, tá bem prejudicado aqui, pessoal. Isso porque a cliente ela manteve o dispositivo ligado, né? Ok, então já identificamos que a placa ela de fato tem um nível de corrosão em ambos os lados, ok? Esse dispositivo ele não liga, tá? Ele já tem um sinal de não ligar, não gira o motor. Qual é a minha preocupação aqui agora? Minha preocupação é que esse dispositivo ele tenha infiltrado algum líquido para dentro do HD. Essa é a preocupação número 1. Se isso aconteceu, pode ter afetado o disco e prejudicado 100% aí do sucesso da recuperação, certo? Uma outra preocupação é que, tá vendo essa parte aqui? Isso é a conexão entre a PCB, né, a nossa placa lógica, e o nosso atuador, o que faz a conexão direta com as nossas cabeças de leitura. Se ela está com nível de oxidação ou fechou um curto aqui porque a placa parou de ligar, ela pode se danificar também, tá? Então quais os próximos passos aqui? Agora eu vou abrir o HD em sala limpa e verificar se tem algum vestígio ali de líquido dentro do HD, certo? Caso não tenha e esteja íntegro, tudo certo, nós iremos substituir essa placa, tá? Utilizar uma placa doadora e vamos ver se o dispositivo é startado, se ele liga. Se ele ligar, dentro da ferramenta a gente vai conseguir identificar se temos acesso ali aos dados ou não. Caso ele ligue, isso vai significar que o dano aqui foi apenas um dano eletrônico, uma falha na placa lógica, ok? Mas se ele não ligar, isso vai significar que pode ter danificado aqui, ó, o motor, esse aqui é o motor. Então se ele danifica o motor, ele não vai girar, certo? Não vai startar e não vai girar. Ou ele vai ter danificado as cabeças de leitura, beleza? Então vamos para a sala limpa e vamos identificar se esse cara infiltrou alguma coisa aqui dentro ou se nós podemos seguir com a troca da placa lógica para identificar se ele vai ligar ou não, beleza?
Agora em sala limpa, vamos primeiro preparar esse dispositivo, fazer uma asepsia nele. Vocês podem notar aqui, ó, tem muita impureza, né? Como a gente vai abrir o dispositivo, ele não pode ter vestígios aqui de impureza para não contaminar a nossa mídia, tá? Vamos fazer uma limpeza aqui para que a gente possa trabalhar no dispositivo. Então a gente usa um lenço antistático, tá? Álcool isopropílico e nós fazemos aqui uma asepsia nele, tá? Isso aqui é um filtro, ó. A nossa preocupação é que infiltre água por aqui ou pelas bordas. Esses HDs eles têm uma vedação ao redor do HD, então sempre precaver, né? Isso é importante porque não podemos pular etapas, né? A parte mais importante de conseguirmos aí ter sucesso na recuperação é, primeiro, o dispositivo ele precisa estar preservado, né? Então esse dispositivo ele não pode ter passado aí por alguma tentativa indevida. Nessa tentativa indevida ele poderia ter pulado etapas. O que poderiam ter feito aqui? Utilizado uma outra placa ligada a esse HD, e se tiver algum dano interno ou algum líquido interno, isso iria reduzir drasticamente as chances de sucesso. Então agora sim, dispositivo preparado, vou ligar a máquina aqui, tá? Vou esperar, que a gente precisa esperar o ambiente ficar limpo aqui, e eu já volto com vocês em 5 minutinhos para darmos andamento e seguirmos no processo de abertura. Então, como vocês conseguiram acompanhar comigo ali em sala limpa, o dispositivo ele tem uma vedação, e essa vedação ela segurou o líquido. Ficou toda uma marca ali ao redor do HD e não passou nada para dentro do HD. Isso é um ótimo cenário. Agora nós podemos seguir para a segunda etapa, que é trocar, né? Utilizamos aqui já, peguei ali uma placa doadora e vamos substituir pela placa do paciente, certo? Com isso, nós iremos saber se o motor ele vai startar, se o dispositivo vai ligar e se nós conseguimos já obter acesso aos dados ou não. Caso ele não ligue ou não tenha acesso aos dados, isso pode ser ou o motor, que pode ter queimado devido à oxidação e ao líquido, ou as cabeças de leitura também podem estar danificadas, beleza? E uma coisa que eu também consigo identificar após essa validação é que de fato foi, digamos assim, uma boa quantidade, né? Pode ser que esse HD tenha ficado quase que submerso, né? Porque se fosse só molhar aqui a placa atrás, colocou em algum líquido, derramou, ele não teria ficado aquela marca ao redor de toda a vedação. Então vem comigo, vou ligar aqui o microscópio e a gente vai fazer a substituição da ROM, da placa paciente, para a nossa placa doadora, beleza? Então agora sim, a nossa placa doadora recebeu a nossa ROM paciente, certo? Para que a gente possa fazer um teste, identificar se o nosso HD ele vai ligar, o que ele vai apresentar para a gente aqui. E agora vamos colocar a nossa placa doadora com a nossa ROM paciente no nosso HD paciente, beleza? Pronto, o nosso HD paciente recebeu a nossa placa doadora e agora vamos para a ferramenta para que a gente possa validar se o dispositivo vai ligar, se ele já tem acesso aos dados, porque pode ter sido apenas uma falha eletrônica, ou se teremos que seguir tentando aqui o acesso aos dados. Vamos nessa. Agora sim, vamos para a PC3000, ligar o nosso dispositivo e saber se ele vai ser reconhecido, se o motor vai girar e se vamos ter acesso aos dados. Vem comigo. Vamos conectar aqui na nossa porta 0, dispositivo devidamente conectado. Vamos conectar o nosso terminal. Aqui estamos com um terminal da Seagate. Vamos conectar aqui com o terminal Toshiba, ok? Para que a gente consiga fazer manipulação em baixo nível aqui em nosso HD. Então aqui, vamos ligar o nosso dispositivo. Já está conectado à porta 0 e eu vou deixar o microfone agora bem pertinho do HD para que vocês consigam ouvir se ele vai ter uma rotação ou não. Vamos lá.
Beleza, então o nosso HD, ele ligou e ele já ficou aqui em status pronto, ó. Quando esses dois LEDs, eles estão acesos, significa que o dispositivo está em status pronto, tá? Vou dar um auto check e ele já consegue também identificar facilmente a marca do nosso HD e ele já é reconhecido família e com todo o reconhecimento padrão aqui do nosso dispositivo. É um HD Toshiba de 500 GB, ele tem aqui duas cabeças de leitura, certo? Aqui aparece a marca, modelo, beleza? E aqui a família do nosso HD Toshiba. Vamos verificar se ele consegue ler os setores normalmente. Ele não lê setor, então já é um sinal ruim aqui, ó. O dispositivo não está acessando dados. Vou aqui no nosso utilitário e vou tentar iniciar uma tarefa que é onde nós iríamos acessar os dados, beleza? São 3 etapas, né? A primeira, nós tentamos acessar o editor de setores, tá? O Sector Edit. Ele não foi capaz de visualizar o hexadecimal, ok? A próxima etapa é que nós estamos agora. Nós iniciamos uma tarefa no Data Extractor, que é para tentar ver a raiz dos arquivos. Em alguns casos, ele já teria dado um erro aqui, não teria iniciado e chegado nessa tela, beleza? Agora, nós vamos tentar explodir aqui a nossa raiz do HD, beleza? Vamos lá. Ok, ele já reconhece que existe uma partição, certo? Tem um formato aqui e tem várias partições. Partições aqui, normalmente, essa é de dados, do sistema e algumas partições de recuperação, beleza? Nós temos aqui 2 partições que podem ser dados, a partição 2 e a partição 4. Esse HD ele pode estar particionado. Cara, se ele veio até aqui, significa que a gente vai conseguir acessar dados. E a última etapa, e a mais importante, é extrair dados, porque aqui ele pode estar fazendo leitura dos dados, certo? Ele consegue acessar MFT, consegue saber que tem dados. Agora a gente extrair é uma outra etapa. Por quê? Se as cabeças de leitura elas estiverem degradadas, com nível de degradação, elas podem falhar ao tentar extrair dados. Isso é um ponto importante. O ponto de acessarmos os dados é ótimo. Isso aqui o dispositivo não está fazendo barulho, não tem ruído, o motor gira normal, fica em status pronto. Isso é incrível para um caso como esse. Agora, o ponto é tentar acessar a raiz de fato dos dados e aí sim tentar extrair uma informação ou outra para a gente validar se temos aí uma recuperação íntegra ou não. Ok, já apareceu aqui partição Windows, certo? Root. E agora eu já tenho acesso aos dados. Olha, aqui como não tem nenhum tipo de informação de nome de cliente, nome de dados, tipo de arquivos, eu posso mostrar para vocês. Não preciso ocultar essa parte, beleza? Então aqui eu estou conseguindo acessar dados. Vou ver se na partição 4 também é uma partição de dados. Pode ser que ele deixou uma partição como dados e outra como sistema. Mas neste caso não. Vocês podem notar que é uma partição de recover. Normalmente o Windows ali, Windows 10, Windows 11, eles vão criando partições de recuperação. Aqui também a partição 1 está reservada pro sistema, ok? Então temos uma única partição. E agora sim eu vou tentar acessar os dados de usuário. Tendo acesso a eles, aí eu preciso ocultar as informações do nosso cliente. E essa cliente ela já deixou na prioridade que ela precisa dos dados que estão nessa pasta aqui, desktop. E o que a gente faz primeiro? Primeira coisa que nós fazemos aqui em laboratório é tentar mapear e extrair a prioridade do nosso cliente, que nesse caso é as pastas que estão dentro do desktop. E vocês podem notar que estamos conseguindo acessar os dados da nossa cliente. Ela tem 1 GB e 98 de dados na área de trabalho. E essas são as pastas mais importantes da nossa cliente. E é isso, pessoal. Todo o processo de recuperação de dados, ele tem etapas que precisam ser respeitadas, precisam ser validadas dentro de laboratório. Uma vez que você faz uma única tentativa errada, liga uma placa de um doador sem a ROM, isso pode perder completamente os seus dados. Então aqui nós temos mais um caso de sucesso. Agora é só extrair os dados e entregar para nossa cliente. Se você precisa de recuperação de dados, não tente fazer por conta própria, leve sempre a um laboratório que é especializado. E esse laboratório é aqui na UTI dos Dados.